Então tá, gente. Então agora eu vou explicar para vocês qual que é o efeito da luz da produção de ovos, tá? E vocês vão ver que a luz tem um papel preponderante, extremamente importante na questão da produção de ovos, tá? Para a gente entender qual que é o efeito da luz na produção de ovos, a gente vai ter que vir um pouquinho para a fisiologia da ave. A gente entender como que funciona a produção de ovos na ave, tá? Como que a ave percebe a luz, né? A luz ambiente. Então, a ave, ela consegue perceber a luz ambiente pelos olhos, né? Então, os estímulos luminosos chegam até os olhos da galinha, né? E ela consegue perceber. Mas ela também consegue perceber pelos ossos do crânio. Não sei se vocês já perceberam, mas o osso do crânio de uma galinha, ele é bem fino. Então, ela consegue, os estímulos luminosos que estão no ambiente conseguem atravessar o crânio dessa galinha e vão ativar células especiais que estão lá no cérebro da galinha, que a gente chama de células fotorreceptoras, tá? O que essas células fotorreceptoras fazem? Elas recebem a luz que veio do ambiente, e essa luz, ela vai mandar uma mensagem eletromagnética para uma região do cérebro que fica aqui embaixo, ó, da cabeça, que chama hipotálamo, tá? O que acontece lá no hipotálamo? No hipotálamo, gente, tem a produção de um hormônio que chama GNRH. Qual que é a função desse hormônio? A função desse hormônio é liberar gonadotrofinas. Meu Deus, professora, quanto nome. O que são essas gonadotrofinas? São hormônios, tá? E vão estimular uma outra região do cérebro, que é chamada de hipófise, para produzir dois hormônios específicos. Um deles é o LH, que a gente chama de hormônio luteinizante, e o outro é o FSH, que a gente chama de hormônio folículo estimulante. O que faz o FSH? Estimula o crescimento dos óvulos da galinha. E o que faz o LH? Quando o óvulo está grande, dá-se um pico de LH, de hormônio LH, e ele faz com que esse óvulo seja liberado, que é o que a gente chama de ovulação. Então, não sei se vocês perceberam, mas a luz, a gente pode considerar ela como um catalisador na ovulação. O que seria esse catalisador? Ela acelera o processo de ovulação. Quanto mais luz tiver no ambiente, até determinado limite, né, mais hormônios, né, sexuais serão produzidos e, consequentemente, maior vai ser a taxa de ovulação da galinha. Então, se não tem luz, tem ovulação? Se a luz acelera a produção dos hormônios que vão atuar na ovulação, o que vocês acham? Não. Eu acho que tem, mas em menos quantidade. Se não tem luz, se eu pegar uma galinha e colocar no escuro, vocês acham que ela vai ovular? Não. Não vai ovular. Tá? Ela precisa de uma quantidade mínima de luz por dia para que ela possa ovular, né? Mesmo que em pequenas e menores proporções. Agora, se eu quero máxima produção, eu vou ter que dar luz adicional além da luz do dia. Que é isso que eu vou explicar para vocês agora mesmo. Tá? Então, aqui é só uma figurinha que mostra, né? Explica tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Então, aqui está a cabeça da galinha, aqui está a luz. Deixa eu pegar aqui o apontador. Cabeça da galinha, aqui está a luz. Ela percebe a luz pelos olhos, ossos do crânio, né? Essa luz vai para essa região do cérebro que chama hipotálamo. O hipotálamo produz o GNRH, que é o liberador de gonadotrofina, que vai para a hipófise. Isso daqui é tudo no cérebro, viu, gente? Na hipófise vai produzir o folículo estimulante, que é o FSH. O que o FSH faz? Ele vem para o ovário e, como o próprio nome diz, faz com que o óvulo cresça. Tá vendo? O ovário é isso, essas bolinhas aqui são todos óvulos, tá? Quando o folículo estimulante chega aqui, ele estimula com que o óvulo cresça. Quando ele está grande,
né, chega o LH e faz com que esse óvulo seja liberado, produzindo um ovo, tá? Quanto de luz que eu preciso dar para essa galinha, tá? Nesse relógio, gente, mostra a quantidade de horas de luz por dia, desde o momento do despertar, que é o despertar, quando o sol nasceu, começou as primeiras horas de luz, até o momento, né, da galinha dormir, nas 24 horas do dia, tá? Vocês sabiam que nós temos diferença na duração do comprimento de luz do dia no verão e no inverno? Já perceberam que nos dias de inverno os nossos dias são mais curtos, enquanto que nos dias de verão nós temos dias mais longos? Perceberam isso? Lembram da questão do horário de verão que nós tínhamos aqui no Brasil? Por que nós tínhamos horário de verão e não horário de inverno? É a questão do solstício, professora? Solstício de verão? Solstício de verão. O que quer dizer esse solstício de verão? Solstício de verão, né, é o dia mais longo do ano que a gente tem, né? Então, se a gente perceber, nós temos 2 períodos diferentes no ano. Um período em que a luz natural, o que é a luz natural? A luz do sol, ela é crescente, né? Ou seja, a gente tem períodos que os dias vão crescendo e nós temos períodos no ano em que os dias vão decrescendo, vão diminuindo, né? Que aí, como Tiara disse aí, nós temos os tal dos solstícios, né? Solstício de verão, 21 de dezembro, né? Dia mais longo do ano, tá? Solstício de inverno, 21 de julho, dia mais curto do ano. Então, se eu pegar de 21 de dezembro até 21 de julho, o comprimento de luz do dia está diminuindo. Se eu pegar de 21 de julho até 21 de dezembro, o comprimento de luz do dia está crescendo, tá? E para que as aves sejam estimuladas pela luz, tá? Os dias têm que ter uma duração superior a 10 horas. Então, o que acontece muitas vezes nos dias do inverno? Muitas vezes em dias de inverno, a duração de horas de luz do dia, que é esse em branco aqui, ó, ela é menor que 10 horas. Vocês estão vendo isso daqui? Fase de fotossensibilidade da ave, que está em vermelho? Ó, vai mais ou menos de 10 até aproximadamente 15 horas. Tá? Então, se eu tenho dias muito curtos, eu não estimulo a ave a produzir os hormônios gonadotróficos. E, consequentemente, eu tenho baixa produção de ovos. Já nos dias de verão, que, né, os dias são mais longos, a quantidade de luz do dia passa pela fase de fotossensibilidade da ave. Então, ela é estimulada a produzir os hormônios sexuais e, consequentemente, tem-se uma maior produção de ovos. Tá? Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês, gente? Né? Porque aqui no Brasil, né, principalmente para a população que não tem um conhecimento técnico sobre as coisas, né, a gente costuma ouvir muito, eu imagino que vocês já tenham ouvido isso, que a galinha para de botar na quaresma. Já ouviram falar isso? Já ou não? Não. Sim. Eu já ouvi. Né? Eu já ouvi. Né? Já Justamente, né? Ah, chegou na época da quaresma, a galinha para de botar, o pessoal fala, né? Vamos entender por que a galinha para de botar na quaresma, né? Lembra que eu falei para vocês que o dia mais comprido do ano era em 21 de dezembro? Né? Depois disso, o comprimento de luz do dia começava a cair, tá? Quando que acontece a quaresma? Mais ou menos, tem variações, né? Mas mais ou menos, quando que acontece a quaresma aqui no Brasil? Março ou abril. Mais ou menos, né? De março para abril, mas é bem De legal. março, isso, final de fevereiro, né? Varia de ano para ano. Mas de fevereiro até abril, né? Então, o dia mais comprido do ano, 21 de dezembro. O que está acontecendo com a luz natural à medida que vai passando de março para abril, até chegar em 21 de julho, que é o dia mais curto do ano? O que está acontecendo com a quantidade de luz que a galinha está recebendo por dia?
Tá aumentando ou tá caindo? Caindo? Tá caindo, tá? E à medida que a luz vai caindo, o que que acontece com os hormônios sexuais responsáveis pela produção de ovos? Ficam baixos. Ficam baixos, vai caindo também. E se cai a concentração de hormônios sexuais para a produção de ovos, o que que vai acontecer com a produção? Para. Vai parar, vai cair, né? Então, essa crença que as pessoas têm que na quaresma, né, a galinha não bota, né? Eu costumo brincar, para a galinha não botar na quaresma, a galinha ela tinha que ser religiosa e católica, não é? Se ela fosse protestante, ela não ia cumprir a quaresma, se ela fosse espírita, ela não ia cumprir a quaresma, né? Pois Então, é, professor, está muito ligado mesmo com a senhora falou, a questão religiosa, né? Meu avô não, falava. não, não tem nada a ver. É porque, na verdade, né, gente, o que, que os nossos, as pessoas antigas, mais antigas, né, as pessoas que estão ligadas apenas às leis da natureza, né, elas percebiam, né? Antigamente, grande parte da população era de religião católica, né? E as pessoas percebiam que era justamente na época em que elas cumpriam, né, a questão da quaresma, se restringindo, né, a consumo de diversos alimentos, a diversos comportamentos que não se podia ter na quaresma, era a época que a galinha também parava de produzir. Né? Então, eles diziam que a quaresma era um momento para ser respeitada, até os animais não produziam, até as galinhas não produziam naquele momento. Né? Então, eles observavam os fenômenos da natureza e, na verdade, acabavam tentando associar esses fenômenos da natureza com a sua própria vivência, né? Mas, na verdade, não tem nada a ver com uma questão de religiosidade, tem uma questão, né, tem tudo a ver com a questão de comprimento de luz do dia. Tá? Tem muita galinha que entra em muda nessa época, porque começa a cair a luz do dia, ela para de ser estimulada para a produção dos hormônios sexuais para a produção de ovos, então ela começa a perder pena. Não sei se quem teve galinha caipira já percebeu isso. Ela perde pena, ela para de botar por um período de 3 até 4 meses, e depois, na hora que o comprimento de luz começa a aumentar, vocês podem observar que elas vão começar a aumentar a produção a partir de julho. Tá? Que o menor dia do ano que nós temos aqui, ó, é aqui no nosso solstício de inverno, ó. Olha aqui, entre 11 de julho a 11 a 21 de julho é o menor dia do ano que a gente tem. Tá? E depois chega aqui em dezembro, né? O maior dia do ano tá aqui, ó. Aproximadamente em 21 de dezembro. Então não tem nada a ver, né, com questão de religiosidade, mas sim com questão de comprimento de luz do dia. Observem aqui, ó. De 1º de janeiro, eu vou pegar o centro, que é a região que a gente está. Essas tabelas aqui existem, tá, gente? E a gente se aproveita dela para fazer o nosso programa de iluminação. Então, em 1º de janeiro, olha aqui, ó. O sol nasce às 5 horas e 11 da manhã, ele se põe às 18 horas e 42, e o comprimento de luz do dia é de 13 horas e 31. Então, passou o mês de janeiro, assim. Quando chegou em 1º de fevereiro, o comprimento do luz do dia já diminuiu em meia hora. Olha aqui, ó. Saiu de 13h31 para 13h07. Quando chega em 1º de março, já diminuiu em mais meia hora. Ó, de 13h07 para 12h33. 1º de abril, né, já diminuiu quase 40 minutos. E assim sucessivamente. Até aqui em dia 21 de julho. A partir do dia 21 de julho, ó, nós temos 10h54. 1º de agosto já aumentou para 11h04. 1º de setembro já aumentou em 35 minutos. 1º de outubro, né, já aumentou em quase 40 minutos. Aqui mais meia hora, e assim sucessivamente. Então, a gente tem 2 períodos do ano, né, em que a gente tem uma clara tendência de diminuição da comprimento de luz do dia de janeiro para julho, e depois uma clara tendência de aumento da luz do dia de julho para dezembro. E isso vai influenciar no manejo da poedeira. Tá? Entenderam essa questão, gente, até aqui, ó? Sim. Seguiu? Então tá bom. Então tá. Então, gente, para a gente evitar esses problemas,
né, com um comprimento de luz natural, que o comprimento de luz natural podem influenciar na precocidade, na produção de ovos da poedeira, nós temos que lançar mão do que a gente chama de programa de luz, tá? Como elaborar um programa de luz? Primeira coisa que eu tenho que saber, até 10 semanas, a ave, ela é o que a gente chama de refratária à luz. Até 10 semanas, a luz pode estar subindo, a luz pode estar descendo, que a ave não tem nenhum estímulo, tá? Porque até 10 semanas ela ainda é como se fosse uma criança, né? É um animal infantil. A partir de 10 semanas, ela começa a entrar na puberdade, que é quando começam a aumentar os hormônios sexuais. E aí, a partir de 10 semanas, que ela ainda não está pronta para botar, ela só vai estar pronta para botar com 18, mas a partir de 10 semanas, ela já pode ser estimulada pela luz. E isso pode gerar, né, dois tipos de aves, dependendo da época do ano que ela atinge 10 semanas. Tá? Então, para a gente saber como manejá-la, a primeira coisa que a gente precisa saber para elaborar o programa de luz é verificar qual que é o comportamento da luz natural do dia quando ela atinge 10 semanas. Eu tenho que ver se ela atingiu 10 semanas hoje, qual que está o comportamento da luz natural? Ela está crescendo ou ela está decrescendo? Tá? Primeira coisa. Depois que a gente verificou se o comprimento de luz do dia está crescendo ou decrescendo, a gente tem que procurar o manual da linhagem que a gente está criando e saber qual que é a quantidade de hora de luz por dia ideal para aquela determinada linhagem. E a partir dali nós vamos montar o nosso programa. Tá? Dentro dessa questão, nós podemos ter duas situações hipotéticas. Situação hipotética A, que é o meu caso A. Eu tenho uma ave, né, um lote de aves, né, tenho lá meu lote com 500, 50 mil, 30 mil galinhas. E essas 30 mil galinhas, elas atingiram 10 semanas num período de fotoperíodo natural crescente, ou seja, de julho a dezembro. Elas atingiram 10 semanas de julho a dezembro, ou seja, o comprimento de luz do dia está aumentando. Qual que é a tendência dessas galinhas com relação ao desenvolvimento sexual delas? O que vocês acham? Elas vão ser mais precoces ou mais tardias? Mais precoce? Mais precoce. Por quê, gente? Por causa que elas vão receber mais estímulo de luz? Justamente. Elas vão receber mais estímulo de luz e elas já estão na puberdade. Então, à medida que ela começa a perceber que o comprimento de luz está crescendo, tá? Essa percepção do comprimento de luz crescendo para ela, gente, é essencial para que ela possa entrar na postura mais cedo. E é interessante que ela seja precoce, conforme a gente viu lá na uniformidade. É bom que a galinha seja precoce? Não. Não é bom, né? Porque se ela for precoce, ela vai ter baixa produção. Então, a gente vai ter que manejar esse animal de uma maneira, né, para que eu não faça com que ela seja precoce. Já vou falar para vocês como manejar, tá? E eu posso ter um segundo caso, que é um caso B, tá? No caso B, gente, a ave, ela vai chegou com 10 semanas num período de fotoperíodo natural decrescente, de janeiro a julho. Deu 10 semanas, ela está de janeiro a julho. A tendência dela é ser tardia, porque o comprimento de luz está diminuindo, tá? Quais são as sugestões para a gente reduzir esses efeitos? Tá? No caso A, dar luz decrescente para a galinha. O fotoperíodo natural está crescente, mas eu vou ter que dar luz para ela ou decrescente ou luz constante. Vou ensinar como fazer, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de um programa de iluminação. Então, a gente tem aqui, as aves completaram 10 semanas no período de luz que está crescendo, é o meu caso A. Tá? Na primeira semana, do primeiro ao terceiro dia, a gente dá 24 horas de luz para elas, tá? Do quarto ao sétimo dia, a gente continua com 24 horas. Por que primeira semana, 24 horas de luz? Porque da primeira semana eu quero que ela consuma
Então, eu dou 24 horas de luz para ela ter um maior consumo e melhor desenvolvimento da pintainha. Mas 24 horas de luz só vai ser na primeira semana. Da segunda à nona semana, ela é refratária. Para ela, a luz pode estar crescendo, a luz pode estar diminuindo, que não importa. Ela é a fase infantil da vida da galinha. Então, a gente só trabalha com luz natural. Tá? Quando ela chegou nas 10 semanas, é quando ela começa a ser estimulada. Então, nesse caso aqui, ó, da 10ª semana até a 17ª semana, tá? Dentro de um período de luz natural crescente, nós vamos ter que dar um período de luz decrescente para ela, um período de luz constante. E a partir da 18ª semana, a gente vai começar a estimular ela até que ela atinja 17 horas de luz por dia. Tá? Como fazer o período de luz natural decrescente? Tá? Então, o primeiro passo que nós vamos ter que fazer. Ela está com 10 semanas. Aí eu vou lá na tabelinha de iluminação, vamos supor, né, que a gente está aqui no período de luz crescente de julho para dezembro. Minha galinha atingiu 10 semanas aqui no dia 1º de agosto. No dia 1º de agosto, o comprimento de luz é de 11 horas e 4. Ok, pessoal? Então, dia 1º... Repete só aí, o 1º de agosto, ela está com quantas horas de Com luz? 10 semanas. Deu 10 semanas aqui, ó. Dia 1º de agosto. Tá? Aqui, ó, 11 horas e 4, tá vendo? Certo. Tá? Depois de quantas semanas elas vão atingir 18 semanas? Depois de 8 semanas, não é? Certo? 10 mais 8, 18. Que é quando ela vai começar a produzir. Tranquilo, gente, até agora? Ela está com 10 semanas. Aqui, no período crescente, é o caso A. Tá? Depois de 8 semanas, ela vai atingir 18 horas de luz. Ela vai atingir 18 semanas, que é quando ela vai entrar em produção. Então, 1º de agosto, com 8 semanas, 1º de agosto até 1º de setembro, 4 semanas. Até 1º de outubro, 8 semanas. Então, vamos lá em 1º de outubro. Em 1º de outubro, pessoal, elas estariam recebendo 12 horas e 18. Vocês estão vendo que está crescendo? De 1º de agosto para 1º de outubro, que é o período de luz crescente? Sim. Se eu deixar ela perceber que está aumentando de 11,04 para 12,18, ela vai ser precoce. E eu não quero que ela seja precoce. Então, qual que é a recomendação que eles dão para a gente? Tá? Quando ela começar a perceber a luz, o que eu vou fazer com ela? Eu vou dar um período de luz constante. O que seria esse período de luz constante? O máximo de luz que eu vou ter nesse período aqui de 2 meses, de 8 semanas, não é 12 horas e 18 minutos? Sim. Sim, não é? Então, na hora que chegar aqui no 1º de agosto, ó, eu já dou 12 horas e 18. Mas como? 11,04 horas de luz natural e complemento com luz artificial até dar 12 e 18. Entenderam, gente? Porque até não percebi a luz. Ela entrou com 12 e 18, ela vai ficar com 12 e 18 até 18 semanas. Professora, tinha como a senhora Constante. isso lá de novo? Eu não entendi essa questão de 1º de agosto, 1º de outubro, questão das horas. Essa parte eu não entendi. Eu explico, tá? Porque o caso A, eu não falei para vocês que no caso A eu estou criando galinha num período de luz crescente e que ela poderia ser precoce? Até aí, tranquilo, Tiara? Sim, professora. Período de luz crescente é a galinha atingir 10 semanas em qualquer época entre 21 de junho até dezembro. E ela pega período de luz crescente. Se ela atingiu 10 semanas no dia 1º de julho, ela está em período de luz crescente. Se ela atingiu em 21 de agosto, ela está em período de luz crescente, entendeu? Aí eu dei um exemplo, que a minha galinha, esse exemplo, ela atingiu 10 semanas no dia 1º de agosto. Ok? Então, ela
atingiu 10 semanas no dia 1º de agosto. A quantidade de luz por dia que ela estaria recebendo naturalmente no dia 1º de agosto é de 11 horas e 4 minutos, ok? Tranquilo? Tiara vai só me dando retorno. Professora. Tá? Se eu não fizer nada, o que vai acontecer? Ela vai perceber que a luz está aumentando. Quando chegar em 1º de outubro, que é quando ela vai atingir 18 semanas que vai começar a produção, ela já vai ter sido estimulada anteriormente e ela pode ter ser precoce e de baixa produção. Eu não quero que isso aconteça. Então, para que isso não aconteça, o que eu posso fazer? Eu vou lá, no dia 1º de outubro, que é quando ela vai fazer 18 semanas, e vejo qual que é a quantidade de horas de luz que ela receberia nesse período. Nesse caso, seria 12 horas e 18 minutos. Ok, Tiara? Ok, professora. Para ela não perceber que a luz está aumentando, eu vou lá em 1º de agosto, que é quando ela está com 10 semanas, porque antes de 10 semanas ela não percebe essa questão de variação de luz. Por isso que eu estou fazendo isso na 10ª semana, tá? Eu vou lá no dia 1º de agosto e já dou as 12 horas e 18 para ela. Então, ela vai ficar de 1º de agosto até 1º de outubro, que é quando vai começar o período de produção de ovos dela, com luz constante. A luz não está aumentando nem diminuindo, está constante. Se está constante, ela não vai ser estimulada. Compreendeu? Sim, professora. Né? Só que aqui, luz natural é só 11,04. Então, eu vou ter que complementar com 1h15 de luz artificial. Aí, no caso, eu dou as 12 horas na 10ª semana, né? Na 10ª semana, eu dou as 12h18, que é a luz máxima que ela tem no dia 1º de outubro. Certo. Tá? E a conta ela pode ser feita para qualquer época, né, que a galinha atinge, né, esse período crescente de luz, né? Ela deu 10 semanas aqui, eu conto 8 semanas e vejo qual que é o comprimento máximo e assim sucessivamente. Eu só dei o exemplo aqui que ela estava em 1º de agosto. Tranquilo, Tiara? Tranquilo, professor. Esclareceu. Não, então tá bom. Tá? Então, uma das opções que a gente tem é isso, tá? Dar período de luz constante, tá? Ou então, gente, eu posso dar um período de luz decrescente. O que é isso? Tá? O que seria esse período de luz decrescente nesse período? Fazer com que a ave ache que o comprimento de luz do dia está caindo. Então, ela atingiu, né, lá no mesmo 1º de agosto, ela atingiu 10 semanas, tá? O que eu vou fazer para ela? Vou voltar lá na tabelinha que eu acho que vai ficar mais fácil. Peraí. Vou aqui. Então tá. Então vamos supor que naquele mesmo exemplo, né, ela atingiu 10 semanas lá no dia 1º de agosto, que tinha 11 horas e 4 de luz por dia. O que nós vamos fazer? Nós vamos acender, tá, o relógio de luz mais cedo. Então, se a luz estava amanhecendo lá às 6 horas da manhã, no dia 1º de agosto, tá? Eu vou lá e ligo o relógio às 4. Em 8 semanas, tá? Se eu for diminuindo 15 minutos por cada semana, dentro de 8 semanas, a luz vai estar amanhecendo só com luz natural. Como assim, professora? Chegou com 10 semanas. A luz estava amanhecendo naturalmente às 6 da manhã. Eu vou fazer o que a gente chama de período de luz decrescente nesse período. Tá? Eu quero diminuir 2 horas da quantidade de luz que essa galinha estava recebendo, né? E vou, né, na verdade, aumentando em escuro para cada semana 15 minutos. Tá claro, gente, ou não? Esse decrescente eu acho que é mais complicado. Eu vou colocar ele lá na tabela, que eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Porque são 2 maneiras que a gente pode fazer. Tá? Então, vamos supor aqui, vou pegar o mesmo. Tá? 1º de agosto. O dia estava amanhecendo às 6h27 da manhã. Ok?
Para eu dar um período de luz decrescente para ela tem que achar que a luz do dia está diminuindo. Como que eu posso fazer isso? Eu venho aqui no dia 1º de agosto e dou 2 horas de período de luz para ela, tá? Então, para eu dar 2 horas de período de luz para ela, em vez do dia amanhecer às 6h27, às 6h30, né? Vou arredondar aqui só para ficar fácil. Eu vou ligar o meu relógio de luz às 4h30. Aí, na primeira semana, eu ligo o relógio de luz às 4h30. Na segunda semana, eu ligo o relógio de luz às 4h45. Dou mais 15 horas de escuro. Estão entendendo? Na terceira semana, eu ligo o relógio às 5 horas da manhã. Na quarta semana, eu ligo o relógio às 5h15. O que isso eu estou fazendo? Eu não estou diminuindo a quantidade de luz que ela está recebendo a cada semana, 15 minutos? Estou ligando o relógio 15 minutos mais tarde. Então, eu estou fazendo de um programa de luz crescente, eu estou fazendo ele decrescente. Tá? Eu faço com que ela perceba que a luz está diminuindo semana a semana. Com isso, ela também não será precoce. Então, são 2 maneiras que eu posso fazer. Ou dou luz constante, referente ao maior período de luz do dia, ou então eu dou luz decrescente. Como dar a luz decrescente, né? Eu vou lá, tiro 2 horas do período de luz que o dia iria amanhecer, e dessas 2 horas eu vou diminuindo 15 minutos por semana, até chegar somente na luz natural. Ok, gente? Ou não? Professora, só para recapitular, então, assim, no caso, no 1º de agosto, né, a luz natural, no caso, ia às 6h30, né? Amanhecer às 6h30, aí eu Isso, vou, coloco o relógio para ligar às 4h30, né? isso mesmo. Aí na segunda semana eu ponho para ligar às 4h45, Muito bem, isso mesmo. aí vai diminuindo? Não, você bota para ligar a primeira semana às 4, segunda semana às 4h15, você vai diminuindo a quantidade de luz fornecida. Porque, naturalmente, o dia, ele está crescendo, mas você não quer que ela perceba que ele esteja crescendo. Você quer que ela entenda que que o comprimento de luz do dia está fazendo isso, ela está diminuindo. Você Certo. força ela a achar. Você coloca a luz no galpão de uma maneira que ela ache que o comprimento de luz do dia está diminuindo. Se estiver diminuindo, ela não vai entrar em postura precoce. Entendeu, Tiara? Entendi. Tá? Então, ó, na primeira você liga às 4, na segunda às 4h15, na terceira às 4h30, né? Aí você vai fazendo isso 15 minutos por semana até que ela chegue na hora de luz natural que o dia está amanhecendo, tá? Aí, a partir de 18 semanas, gente, né? Tanto na galinha que está sendo criada no período de luz decrescente, quanto que está sendo criada no período de luz crescente, a gente tem que começar a estimular, tá? Para aquela galinha que está sendo criada, chegou com 10 semanas no período de luz decrescente, gente, o que nós vamos fazer? Primeira semana, 24 horas de luz, só para estimular consumo. Da segunda semana até a 17ª, a gente não faz nada. O período de luz já não está naturalmente decrescente, diminuindo? Né? Se a gente voltar lá na tabela, ó, eu tenho galinha, né? Chegou com 10 semanas aqui no dia 1º de fevereiro, ó, né? Desculpa, período de luz decrescente aqui mesmo, 1º de fevereiro, né? Então, 1º de fevereiro, 13,7, 1º de março, 12,33, né? Que deu 4 semanas, 1º de abril deu 8 semanas, 11,52. Então, se ela chegou com 10 semanas aqui em 1º de fevereiro, não precisa fazer nada, o dia está naturalmente caindo, não é? Ela vai ser estimulada se o dia está naturalmente caindo? Não. Vai ser estimulada com luz, gente? Não. Então, eu não preciso fazer nada. O único período que eu vou ter que fazer manejo de luz em galinhas de recria é no período de luz crescente, de 21 de junho até 21 de dezembro. Tá bom? Tranquilo, gente? Ok? Sim.
Então, se ela está sendo criada no período de luz decrescente, não faço nada. Só que tanto para a galinha, tá? Com luz, criada em luz decrescente, quanto criada em luz crescente, quando começar a produção de ovos, eu tenho que estimular ela com luz. Porque se eu não estimular com luz, eu não vou ter a máxima produção. Para quem está sendo criada com luz decrescente, tá? Nós vamos começar a estimular, né, com 18 semanas, eu dou 15 horas de luz, tá? Com 18, com 19 eu dou 15 horas e meia, com 20 eu dou 16, 21, 16 horas e meia, e 22 horas, 17 horas de luz, e depois a gente não deixa cair mais. Então é gradativo. Começou a postura com 18 semanas, tá? A gente começa a dar 15 horas de luz, aumenta meia hora de luz por semana, atingiu 17 e não cai mais. Isso pode ser para a galinha que está sendo criada no período de luz crescente ou decrescente. Vocês entenderam, gente? A partir do momento que a galinha atingiu 18 semanas e um peso corporal de, no mínimo, 1.480 gramas, eu vou ter que aumentar a quantidade de luz que ela está recebendo. Começo com 15 horas, com 18 semanas, aumento meia hora de luz por dia, até atingir 17 horas de luz por dia. Atingiu 17 horas de luz por dia, eu não deixo cair mais. Compreenderam? Galinha na fase de produção é 17 horas de luz por dia. Se cair essa luz por qualquer motivo, a produção de ovos vai cair também. Podendo, inclusive, se eu não der luz por um período prolongado, a galinha entrar em muda. Começar a perder pena e entrar num período em que ela cessa a produção. Então, a partir do momento que ela começou a produzir, a gente começa com 15 horas, meia hora de luz por dia, até atingir 17 horas. 17 horas de luz, eu vou dar 17 horas de luz até o final do ciclo de produção dela. Tranquilo? Posso seguir? Sim. Tá? Recomendação, tá? Então, a gente dá uma recomendação, gente, não somente em quantidades de horas de luz por dia, mas em intensidade de luz por dia, tá? Então, da 11ª até, da primeira semana, 24 horas de luz, igual a gente viu, 20 lumens. Da segunda até a 10ª, só luz natural. 11ª até a 18ª, uma intensidade de luz de 10 lumens. E da 19ª semana até o final, é 22 lumens por metro quadrado. Gente, vocês lembram que eu ensinei vocês a calcularem essa quantidade de lumens por metro quadrado lá na parte de instalação? A gente tinha um tipo de lâmpada, se era incandescente, se era inflorescente, a gente ia lá, via qual que era a capacidade da lâmpada, né? Vocês lembram disso ou não? Vou reforçar aqui, tá? Então, a gente pode trabalhar para fazer o estímulo luminoso com lâmpada incandescente, né? Que é aquela que libera a sua capacidade de luz, os seus fótons na forma de calor, né? Que a gente usava muito para aquecimento, né? Porém, as lâmpadas incandescentes têm saído do mercado, já não se vê mais, e hoje em dia a gente trabalha muito com lâmpada fluorescente e lâmpada de LED, que ela não gera calor para produzir lâmpada, né? Ele emite uma luz muito mais visível e a gente tem muito mais economia de energia. Então, aqui, só para vocês terem uma noção, né? Aqui a gente tem a quantidade de watts, que é quanto que a lâmpada gasta, né, para poder permanecer acesa por hora, né? Então, aqui, uma lâmpada de 15 watts, ela produz 125 lumens, que é a capacidade de iluminação dela, se for incandescente, enquanto que uma luz fluorescente de 15 watts, ela gasta de 500 a 700 lumens, ela produz de 500 a 700 lumens. Nessa, então, vocês podem observar que as lâmpadas fluorescentes, com o mesmo gasto de energia, 15 watts, tem uma capacidade de iluminação, que é os lumens, muito maior. Uma lâmpada incandescente de 15 watts, 125. Uma fluorescente de 15 watts, de 500 a 175. De 5 a 6 vezes mais. Tá? Por isso que hoje em dia só se recomenda o uso de lâmpadas fluorescentes de LED, porque elas têm
um menor gasto de energia para uma maior capacidade de iluminação. Tá? Como dimensionar a quantidade de lâmpadas dentro do galpão para poder manter a quantidade de lumens necessárias por metro quadrado? A gente tem algumas regras. Primeira regra, a distância máxima em metros entre as lâmpadas, então coloquei uma lâmpada aqui, vou colocar outra lâmpada aqui. A distância máxima entre essa lâmpada e essa lâmpada tem que ser 2 vezes o pé direito. Então, por exemplo, se o pé direito, que é a altura do piso até o teto do galpão, é de 3 metros, a distância máxima para eu garantir uma boa luminosidade dentro do galpão, entre as lâmpadas, é 2 vezes o pé direito. Então, se o pé direito é de 3, a distância máxima entre as lâmpadas vai ser de quantos metros? 6. De 6 metros. Muito bem, né? Outra regrinha que a gente tem que tentar manter. A distância máxima em metros entre as fileiras, tá? Então, é interessante que a gente faça mais de uma fileira de lâmpada dentro do galpão. Então, a distância máxima entre as fileiras também é de 2 vezes o pé direito. Então, se eu tenho um pé direito de 3, a distância máxima entre uma fileira e outra também vai ser de 6 metros. E a distância em metros da fileira para a borda do galpão, então aqui eu tenho a minha parede, vou colocar a primeira fileira, é igual ao pé direito. Então, da parede do galpão para a primeira fileira, vai ser igual à altura do pé direito, ou seja, nesse exemplo que eu dei para vocês, seriam de 3 metros. Ok? Então tá, vamos fazer um exemplinho. Então, eu tenho um galpão de galinha de postura, esse galpão mede 10 metros de largura, né, o meu retângulo, o meu galpão, 10 de largura por 150 de comprimento, tá? E esse galpão, ele tem 3 metros de pé direito, de altura, tá? Qual que é a quantidade de lâmpadas necessárias para iluminar esse galpão e garantir, né, os 22 lumens por metro quadrado, que é o que a ave em produção precisa? Então, primeiro passo. O que a gente tem que fazer primeiro? É calcular a área do galpão, né? O galpão não é de 10 vezes 150? Né? De 10 por 150? Então, a minha área de galpão é de quantos metros quadrados, gente? 10 de largura por 150. 1.500. 1.500 metros quadrados. Quantos lumens por metro quadrados a gente precisa? Da boa produção de ovos da galinha. Na fase de produção, nós trabalhamos com 22 lumens. Não esqueçam disso. Programa de iluminação para galinha de postura, na fase de produção, é 17 horas de luz por dia, com 22 lumens por metro quadrado. Tá? Memorizem isso é importante. Tá? Se o produtor não faz programa de iluminação e vocês forem chegar e pedir para o produtor implantar um programa de iluminação, como que vocês vão fazer para ele implantar o programa de iluminação? Vão começar com quantas horas por dia? A galinha já está produzindo. Vão começar com quantas horas de luz por dia? Presta atenção, isso é bem a atividade de vocês. Ele não tem programa de luz ainda. E vocês querem que ele implante para poder melhorar a produção. Então, vocês vão chegar e vão instruir o produtor. Ele vai ter que começar com quantas horas de luz por dia, gente? 17? Com 15, tá? 15. Lembre-se sempre que no início do programa de iluminação, né, vocês vão começar com 15 horas e as aves têm que perceber que o dia está crescendo, porque isso é o que vai fazer ela aumentar a produção. Depois vocês estabilizam no 17. Então, vocês vão começar com 15, aumentar meia hora por semana até atingir 17. Atingiu 17 horas com 22 lumens por metro quadrado, não deixem cair mais. Ok, pessoal? Esse é o programa de iluminação na produção.
Professora, isso, Oi. se no caso o produtor não tem, independe da idade ou tem que estar com as 10 semanas? Não, as 10 semanas é só na fase de cria e recria. Se a galinha já está produzindo, independe da idade. Você vai começar, o produtor não faz programa de luz. Ela já está produzindo. Você vai começar dessa forma que eu te digo, que eu te disse. Tá? Então, primeira coisa, a gente calculou a área, 1.500 metros quadrados. Segunda coisa que nós precisamos saber, quantos lumens totais eu vou precisar ter dentro desse galpão? Não é 22 lumens para cada metro quadrado de galpão que a gente precisa? É ou não é? Eu falei aqui para vocês atrás, ó. 22 lumens para cada metro quadrado de galpão. O galpão tem 1.500 metros. 22 lumens seria 22 lâmpadas? Não, lumens é a capacidade de iluminação. É isso daqui, ó. Ah, tá, entendi. Tá? Então, para cada metro quadrado, eu tenho que garantir que vai chegar pelo menos uma quantidade de iluminação para a galinha de 22 lumens. Porque se for menos que isso, não estimula ela para a produção suficientemente, entendeu? Então tá, pessoal. São 1.500 metros quadrados. Cada metro quadrado vai ter que chegar para a galinha 22 lumens. Então, quantos lumens totais eu vou precisar ter dentro desse galpão? Vão ser os 1.500 metros quadrados vezes 22. Eu vou precisar ter dentro do galpão 33 mil lumens. Tá? Aí vamos para as regrinhas. A gente disse que é importante ter dentro do galpão pelo menos 2 fileiras de lâmpada. Por que 2 fileiras de lâmpada? Para iluminar em todos os pontos. Então, eu falei que a distância entre uma lâmpada e outra dentro do fileira era 2 vezes o pé direito. O pé direito desse galpão que eu dei aqui para vocês, ó, é de 3 metros. Então, a distância entre uma lâmpada e outra vai ser de 6 metros. 2 vezes o pé direito. 2 vezes 3, 6. O galpão não tem 150 metros de comprimento? Eu não sei que uma lâmpada vai ter que ser colocada numa distância de 6 em 6 metros. Então, se eu pegar os 150 metros do galpão e dividir pela distância da lâmpada, eu tenho um número de lâmpadas que eu vou pôr por fileira. Concordam comigo? Sim ou não? Sim. Né? 150 metros dividido por 6 vai me dar o número de lâmpadas por fileira. Então, são 25 lâmpadas por fileira. E quantas fileiras nós vamos ter? 2. Então, 25 lâmpadas vezes 2 fileiras vai me dar um total de 50 lâmpadas. Dentro do galpão, eu tenho que ter, para garantir 22 lumens por metro quadrado, 33 mil lumens. Então, se eu pegar esses 33 mil lumens e dividir pelas 50 lâmpadas, eu vou saber quantos lumens vai ter que ter cada lâmpada minha para eu poder iluminar o galpão de acordo com aquilo que a galinha necessita. Então, cada lâmpada minha vai ter que ter 660 lumens. Voltemos às nossas tabelinhas. Se eu for trabalhar com lâmpada incandescente, ó, vamos voltar aqui. Eu preciso de 60 lumens por lâmpada para poder garantir 50 lâmpadas de aproximadamente 660 lumens. Se eu for trabalhar com lâmpada incandescente, eu vou ter que trabalhar com lâmpadas de 50 watts. Vão ser 50 lâmpadas de 50 watts que vai me fornecer 655 lumens cada uma. Se eu for trabalhar com lâmpada fluorescente, os 660 lumens está aqui, ó, numa lâmpada de 15 watts. Então, eu colocando 50 lâmpadas de 15 watts, eu já consigo os meus 660 lumens, que é o cálculo que a gente chegou aqui. Estão percebendo, que se eu trabalhar com lâmpada fluorescente em relação a uma incandescente aqui, eu economizo quase mais de 3 vezes de energia? Aqui, ó, para ela manter ligada por 1 hora é 50 watts. Aqui, para ela manter ligada por 1 hora é 15 watts. Eu estou gastando 3 vezes menos do que se eu trabalhasse com a incandescente. Por isso que hoje em dia a gente só trabalha com as questões de lâmpadas fluorescentes e LED.
Entenderam, gente? Ou querem que reexplique? Eu reexplico sem problema algum. Isso eu entendi, professora. Tá ok. Da minha parte, tá ok. Alguém mais? Então, aqui eu só mostrando para vocês, né, como que foi feito. Então, aqui está o nosso galpão, 10 metros por 150, né? Nós vimos que da parede até a linha de lâmpada, a gente tem que deixar pelo menos uma vez o pé direito, que é 3 metros aqui, 3 metros aqui. Entre uma linha de lâmpada e outra linha de lâmpada, né, a gente tem que deixar, né, no mínimo o pé direito, que seria 3 metros, aqui deixou 4. E entre uma lâmpada e outra seria 2 vezes o pé direito. Então, entre uma lâmpada e outra, nós temos, né, 6 metros de distância. E em cada linha, 25 lâmpadas. É desse jeito que a gente montaria o galpão para garantir 22 lumens por metro quadrado para cada galinha, que é o que ela precisa para poder produzir os ovos. Tranquilo, gente? E é isso, gente, que Sim. eu tinha que passar para vocês por hoje. Tá? Se tiverem alguma dúvida, pode me procurar no WhatsApp, tá? Assim que eu puder acessar o WhatsApp, eu respondo vocês. Às vezes eu estou em reunião, estou em banca. Nessa semana mesmo eu tenho banca de mestrado, né? Mas aí, assim que eu puder responder, eu respondo vocês. Todo esse conteúdo que eu passei agora, né, é para as atividades que precisam ser entregues até na próxima quinta-feira, tá? Então, agora, na sexta-feira, à tarde, nós vamos ter outro encontro referente, tá? As atividades que vocês terão que me entregar na próxima quinta-feira. Como que ficou para vocês esse horário? O que vocês preferem? Que a gente faça na sexta à tarde ou nesse horário da terça de manhã? Eu prefiro à tarde. Eu prefiro de manhã porque eu trabalho à tarde. Eu fiz lá a enquete e acabou que na enquete acabou ficando uma maior quantidade de gente à tarde. Eu prefiro à tarde também. Então vamos fazer o seguinte: eu vou fazer na sexta-feira à tarde. E aí, quem não puder, porque está trabalhando, já fica da forma que a gente tinha combinado, tá ok? Josi, Gisele, também? Acho que eram as duas que tinham maior dificuldade, né? É. Aí vou fazer assim, vou deixar então do jeito que estava, só não pôde ser na sexta passada, né? Que eu tive problema, perdi meu avô, então a gente não conseguiu fazer na sexta. Vamos deixar do jeito que estava para não dar mais bagunça. Então, assim, na sexta-tarde eu reúno com vocês com o assunto dessa semana, né? E aí na terça de manhã eu estou disponível para tirar dúvidas. Ok, gente? Tá. Assim? Então tá bom, pessoal. Até na sexta-feira, então. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar e assim que eu respondo. Um abraço para vocês, tá? E tenham uma boa semana. Oi. Essa aula de hoje você já vai disponibilizar hoje no Moodle? Disponibilizo hoje ainda. Ah, tá, certo. Então, obrigado. Tá? Doutora, Nada. essa matéria de hoje, essa aula de hoje é para quinta-feira agora, né? Atividade. Da quinta-feira agora. As atividades que já estão colocadas na semana passada. Até 23h55, né? Até 23h55. Ô, gente, Tá certo. eu quero ver se até hoje à tarde eu coloco a que vocês vão me entregar na quinta que vem, tá? Se eu não conseguir hoje, amanhã eu coloco. Tá certo, Mas então. Obrigado. tá faltando pouca coisa para encerrar. Tá bom? Certo. Eu já terminei as atividades dessa semana, tudinho. Já terminou? Fez tudo direitinho, de acordo com as aulas aí que a gente assistiu? Sim, Então, tranquilo, é só enviar. eu já enviei já há uns 4 dias atrás. Não, sem problemas. Tá? Ok. Então tá ok, gente. Abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Sexta-feira, 13h30 da tarde, tá? Tá, tchau. Tchau, abraço.
papelzinhos do amigo secreto. Papel do amigo secreto. A mamãe deixou lá em cima da mesa pra